E aí, galerinha, terceiro ano, show? Tudo bem com todo mundo? Beleza pura. Vamos para mais uma aula nossa, cadeias carbônicas, dando continuação ao nosso conteúdo, fechando agora essa partezinha super importante sobre cadeias carbônicas. Tá beleza? Pois terceiros anos aí da manhã, ABC, prontos, vamos lá, segurando todo esse poder que nós temos em nossas mãos, que é o nosso estudo, tá bom? Vamos lá, galerinha. Começando. Quando nós falamos sobre classificação das cadeias carbônicas, aí vem aquela nossa mente, certo? Por quê? Porque nós estamos estudando, existem milhões de compostos orgânicos, né? Como nós já estudamos, como nós já vimos anteriormente. Então, todas essas estruturas, elas são formadas principalmente por quem? Por átomos de carbonos. E toda essa junção que são formadas por átomos de carbonos são chamadas de cadeias carbônicas, tá? Então, mais uma vez, a classificação das cadeias carbônicas, nós sabemos que existem várias, né? E existem milhões de compostos orgânicos cuja todas essas estruturas são formadas principalmente por átomos de carbonos que são unificadas e são chamadas de cadeia carbônica, né? As cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas, elas podem ter classificações, né? Podem ser classificadas de acordo com 4 critérios principais que nós vamos ver todas elas aqui nesse esquema abaixo, tá bom? Então, começando a classificação das cadeias carbônicas, elas são divididas em 4 critérios, né? Fechamento da cadeia, ela pode ser pela disposição dos átomos, elas podem ser classificadas como os tipos de ligações e a natureza dos átomos. Então, são divididos nesses 4 pontos principais: fechamento da cadeia, disposição dos átomos, tipo de ligações e natureza dos átomos. E cada classificação dessa, cada critério dessa, existe mais outra divisão. Então, quando a gente fala sobre a classificação das cadeias carbônicas, o primeiro grupo que nós vamos estudar é o fechamento da cadeia. Em relação ao fechamento da cadeia, ela pode ser aberta, fechada ou mista, ou seja, ela pode estar tanto na parte aberta como fechada. Quando a gente interliga na parte fechada, ela pode ser subdividida ainda. Elas podem ser aromáticas e não aromáticas, ok? Então, primeiro ponto aqui que nós estamos vendo, fechamento da cadeia. Tem 3 tópicos, aberta, fechada ou mista. Uma junção tanto da estrutura da cadeia aberta como fechada. Na estrutura que está fechada, ela vai ser aromática ou não aromática. Quando nós estudamos classificação das cadeias carbônicas, o segundo ponto vem a disposição dos átomos, certo? E essa disposição dos átomos, elas pode ser chamada de quê? Normal ou ramificada, tá certo? Normal ou ramificada. Então, como assim normal? Vamos ver lá na frente como é que vai apresentar a cadeia normal de acordo com a disposição dos átomos na sua cadeia, tá bom? Tipos de ligações é o terceiro ponto. Ela pode ser saturada ou insaturada, ok? Nós vamos ver também a diferença na classificação dessas cadeias. E quanto à natureza dos átomos, ela vai se apresentar ou homogênea ou heterogênea, ok? Beleza? Deu para ficar armazenado aqui na cabecinha, ok? Deu show de bola, tranquilos? Então vamos lá, mais uma vez. Classificação das cadeias carbônicas. 4. São quatro ramificações, que podemos dizer assim, chamada de fechamento da cadeia, disposição dos átomos, ok? Tipos de ligações, natureza dos átomos. Fechamento da cadeia, aberta, fechada e mista. Na cadeia fechada, ela pode ser aromática ou não aromática. Na disposição dos átomos, normal, ramificada. Tipos de ligações, saturada e insaturada. Natureza dos átomos, homogênea ou heterogênea. Tá bom? Então, vamos ver cada uma dessas classificações. Então, de acordo com o fechamento da cadeia, primeiro tópico, aberta. O que são essas cadeias que são chamadas de abertas? Também são chamadas de acíclicas. Esse azinho aqui na frente, né? O prefixo, né?
de negação. Aberta, né? Não fechada, né? Então, acíclica e de alifática. Então, todas essa estrutura que é chamada de acordo com o fechamento da cadeia, elas vão ser abertas ou fechadas. Essas abertas são também chamadas de acíclicas e de alifáticas. Professor, mesma coisa? Mesma coisa. Então, esse tipo de cadeia também tem duas extremidades ou mais e não possui um ciclo nem anel aromático, ou seja, não é fechado. Toda a estrutura dela vai ser o quê? Aberta. Como assim, professor? Vamos lá, ó. Se vocês observam H3C, né? Uma ligação simples, CH2, né? Que sabemos aqui que o carbono, ó, 3 ligações com uma, 4, né? Olha aí, ó, uma com mais duas, 3 mais uma, 4. Então, essa estrutura aqui, ó, CH2 mais as duas aqui, 4 carbonos, e aí, ó, ok? Mais um aqui, ó, mais 4 ligações, né? No geral. Então, vamos lá. 4 carbonos aqui espalhados, né? Então, toda a estrutura aqui dessa cadeia vai estar o quê? Aberta. Observa mais uma vez. Olha a estrutura dela, totalmente aberta, né? Olha aqui a estrutura também mais uma vez, totalmente aberta. Então, essas aqui são chamadas de acíclicas e de alifáticas. Esse tipo de cadeia tem duas extremidades ou mais. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem duas extremidades e aqui tem 3. 1, 2, 3. São chamadas de abertas, ok? 1.2 aqui nós temos as fechadas. Então, por isso que elas são chamadas de cíclicas, porque seus átomos de carbono ligam-se formando um ou mais ciclos, ou chamados de anéis aromáticos, e não possuindo nenhuma extremidade livre. Lembrando, olha aqui, ó, tem 2 extremidades, 3 extremidades, 4 extremidades, dependendo do tipo com a ramificação, né? Então, o que é que acontece nas cadeias chamadas abertas acíclicas ou alifáticas? As estruturas elas têm aqui extremidades acompanhadas, tá? Enquanto na fechada não. Você observa que vai formar um ou mais ciclos aqui, ó, né? Formando, estão todos fechados, os carbonos não dão brecha, não possuindo nenhuma extremidade livre, ok? As cadeias fechadas, por sua vez, também subdividem-se em 2 grupos. Os aromáticos são aqueles que possuem pelo menos um anel benzênico, né? Mostrado nessa figura abaixo aqui, ó, como vocês podem ver. Então, isso aqui é o chamado de quê? As cadeias fechadas, que são chamadas de aromáticas. Aqui, como possui um anel benzeno, né? Você observa o que é que acontece? Ela é chamada de aromática. E quando ela não possui o anel benzeno, ela é chamada de não aromática, tá? Pode ser mista, professor? Pode sim. Então, ela possui uma parte aberta, como pelo menos em uma das extremidades, mas também possui uma parte cíclica, como nós vamos ver aqui, ok? Observa, ó, parte aberta, porque existem as extremidades, e a parte cíclica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? 4 extremidades, mas aqui nessa estrutura ela possui o quê? Uma parte cíclica. Olha aqui, ó, mais uma, né? Como nós estamos vendo, parte fechada, e aqui, ó, ok? Então aqui é mista, tanto tem aberta como tem uma estrutura fechada. Outra coisa que nós vamos estudar é o que? Estudarmos de acordo com a disposição dos átomos na cadeia, que ela pode ser normal ou ramificada. Quando ela é normal, ela também pode ser chamada de reta ou linear. Esse tipo de cadeia apresenta apenas 2 extremidades, quando ela é chamada de normal. Ou seja, de acordo com a disposição dos átomos na cadeia, ela vai ser considerada normal quando apresenta apenas duas extremidades, ok? Olha aqui, como nós estamos vendo aqui, certo? 1, 2 extremidades. Essa estrutura aqui, ó, aberta e normal. Aberta e normal. Olha aqui, ó, aberta e normal, ok? Já vamos aí aprendendo os dois tipos, né? Já sabemos que essa estrutura aqui ela é aberta e também normal. Normal por quê? Porque só existe 2 extremidades. Ramificada é quando possui mais de 2 extremidades. Então, nós temos aqui, ó, ela é aberta,
mas já sabemos que ela vai ser aberta, mas também ela vai ser o quê? Ramificada. Por quê? Porque existe duas, né, possui mais de duas, aliás, extremidades. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, certo? 4 extremidades. Então, significa que ela vai ter uma ramificação, tá bom? Ok? Vamos lá. De acordo com os tipos de ligações entre os átomos de carbono, elas podem ser chamadas de saturadas ou insaturadas. Nesse ponto de saturação, nós temos que aprender o quê? Quantas ligações entre os carbonos são apenas ligações simples, são chamadas de saturadas. Observa que de carbono para carbono só tem uma ligação. Ó, ok? Cada ligação dessa, como quando tem um significado que apenas dá a ligação, chamada de saturada. Se entre os carbonos a ligação aparecer dupla ou tripla ligação, sabemos que vai ser insaturada. Nesse caso aqui, desse outro lado, ó, ligação simples entre os carbonos. Ah, professor, mas tem uma dupla ligação para oxigênio. Não interessa. Não vai ser. Vai ser o quê? Saturada. Não vai ser insaturada. Por quê? Porque não vai estar ligado entre os carbonos. Vamos ver agora, ó. Olha o ponto das insaturadas. Quando possui pelo menos dupla ou tripla ligação entre os carbonos. Então, observa aqui, ó. Carbono, tripla ligação. Então, já sabemos que essa estrutura aqui, essa cadeia vai ser o quê? Insaturada. Observa aqui, ó. Ligação carbono com dupla ligação para esse outro. Apareceu estrutura insaturada. Então, quando possui pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre os carbonos. Ok? Tá? Estão conseguindo entender? Show de bola. Vamos lá. Quarto ponto. De acordo com a natureza dos átomos existem na cadeia. Então, quando nós falamos de acordo com a natureza dos átomos, que elas estão dispostas, vamos saber se ela vai ser homogênea ou heterogênea. Então, se na cadeia carbônica, no meio da estrutura principal, não houver nenhum outro tipo de átomo entre os carbonos, essa estrutura ela vai ser chamada de homogênea. Observa aqui, ó, entre os carbonos só tem, né? Não tem outro elemento químico no meio. Ah, professor, mas tem um hidrogênio. A gente sabe se a gente for abrir essa estrutura, só vai ser carbono, né? Então, na cadeia, ó, observa. Vamos lá. Aberta, né? Vamos classificar cada uma agora. Aberta, normal, saturada e homogênea, né? Sabemos que ela é aberta porque só tem duas estruturas, né? Olha aí, ó. Ok? Olha aí, ó. Aberta, normal. Aberta aqui, ó. Normal, saturada e homogênea. Vamos para cá. Para essa segunda. Sabemos que ela vai ser homogênea porque entre os carbonos só existe a estrutura do carbono. Professor, mas tem um oxigênio aqui em cima. Não está na cadeia principal. Entre os carbonos não existe outro elemento químico, tá? Então aqui ela vai ser chamada de homogênea também. Professor, ela é aberta ou é fechada? Aberta, que não está. Você vê que aqui existe o que? As extremidades, tá? Ela vai ser normal ou ramificada? Normal também. Não existe ramificação aqui entre os carbonos. Saturada ou insaturada? Observa, já existe a dupla ligação nessa estrutura. Se existe dupla ligação, ela vai ser chamada de insaturada. Homogênea ou heterogênea? Homogênea, porque entre os carbonos só existe o próprio carbono. Nessa estrutura aqui, da mesma forma, tá? Então, entre os carbonos, ele só vai ser homogêneo, né? Você pode observar. Qual é a diferença, professor? Vamos lá. Olha na estrutura quando ela é chamada de heterogênea. Se houver pelo menos um átomo de outro elemento entre dois carbonos da cadeia. Ou seja, é chamado de um heteroátomo. Observa que na estrutura principal aqui existe o que no meio entre os carbonos? O oxigênio. Então, nós sabemos que essa estrutura ela vai ser heterogênea. Se viemos para cá, no segundo exemplo, olha aqui, o nitrogênio aqui no meio, né? No meio aqui entre os carbonos, heterogêneo. Ficou claro, gente? Ficou claro? Bacana se entender? Então, vamos aqui para nós resolvermos essa questão, certo? Então, o nylon é um polímero de condensação
mais especificamente da classe das poliamidas, né? Que são os polímeros formados de condensação de um dióxido carbônico com a diamida. Uma das variedades desse polímero pode ser o que? Obtido por meio de uma matéria-prima chamada de caprolactana, cuja fórmula estrutural é essa boniteza aqui que vocês estão vendo. Então, analisando essa cadeia, podemos classificar em quê? Observa bem, ela vai estar fechada ou ela vai estar aberta? Ela vai ser saturada ou ela vai ser insaturada? Ela vai ser heterogênea ou homogênea? Mononuclear ou polinuclear, né? Que existe outras estruturas com núcleo. Se vocês observarem, essa estrutura ela vai estar o quê? Fechada. Observa bem, né? Fechada alicíclica, ok? Saturada, porque entre os carbonos só vai ter o quê? Ligações simples, dupla ligação só aqui para o oxigênio, mas entre os carbonos, lembrando que cada pontinho desse existe quem? Os carbonos, como nós já aprendemos anteriormente. A estrutura ela vai ser heterogênea, porque no meio, entre os carbonos, existe aqui, ó, esse grupinho aqui com nitrogênio e hidrogênio, tá? E mononuclear, por quê? Porque só tem um núcleo, beleza? Olha como ficou bem simples, bem fácil. Esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar, aprender toda essa estrutura da classificação das cadeias carbônicas, tá? Vamos aqui para o segundo exemplo. Se nós considerarmos as seguintes substâncias, suas fórmulas estruturais e aplicações. Primeiro, o que é que nós estamos vendo aqui, ó? A primeira estrutura que é o gás mostarda, né? Cl, CH2, né? O enxofre, essa estrutura aqui, beleza? Observa bem essa primeira estrutura. Vamos para a segunda, que é um antídoto no envenenamento por arsênico, né? Olha essa estrutura aqui. Beleza? Analisou aqui, ó. Vamos para o cheiro desagradável do gambá. Tá aqui, é essa cadeia estrutural aqui. Vamos lá para o quarto exemplo, anestésico. Olha aqui o anestésico, ok? Vamos para o quinto exemplo, substância presente na fumaça do cigarro, ok? Que é essa estrutura aqui. E aqui por último a essência de abacaxi, ok? Pronto? Vamos lá dar uma olhadinha. Qual ou quais dentre essas cadeias carbônicas podem ser classificadas como uma cadeia alifática? Lembrando que a cadeia alifática ela vai estar o quê? Aberta. A próxima também vai ser o quê? Tem que ser normal. A outra vai ter que ser o quê? Saturada. E por último ela vai ter que ser o quê? Heterogênea. Então nós temos que seguir esse critério, essa classificação. Primeiro ela tem que ser alifática. Vamos ver quais são os grupos que apresentam com uma cadeia alifática, né? O 1 apresenta uma cadeia alifática? Ok. O 2 apresenta uma cadeia alifática? Beleza. O 3 apresenta uma cadeia alifática? Ok. O 4 apresenta? Não. O 5 também não. E o 6 já apresenta. Beleza, então nós temos o 1, 2, o 3 e o 6, né? Agora vamos para a segunda. Ela apresenta uma cadeia normal? Vamos lá. A segunda normal? Beleza. A primeira normal? Beleza, perdão. A segunda também normal, né? Olha aqui, né? Normal. A ramificação aqui. Mas professor não tem... Não, aqui a ramificação é entre os carbonos. Aqui, já quebramos. A terceira aqui já tem uma ramificação, né? Ela não vai ser, como nós estamos pedindo aqui, ó, normal ou ramificada, né? Aqui tem ramificação? Não tem. Aqui tem, olha aqui, ó, a estrutura, tanto o 4, 5 e o 6 como apresenta. E aqui, ela é normal? Normal, ok. Tá? Vamos lá. Partindo aqui para outra que ele está pedindo, saturada. Ele agora só pede que tenha saturada, ok? Vamos lá, para você ver, saturada que só tem ligações simples. O 1 tem, show de bola, só tem ligações simples.
O 2, somente ligações simples. O 3, somente ligações simples, né? O 4, somente ligações simples. O 5º, já não tem. Olha aqui os anéis aromáticos. Em todo anel aromático já possui a dupla ligação. E aqui o 6 só tem ligações simples. Ótimo. Entre os carbonos só tem ligações simples. E por último ele pergunta se é heterogêneo. Heterogêneo significa que vai ser o quê? Apresenta na sua estrutura algum tipo de quê? Apresenta o quê? Ótimo, perfeito, gostei da resposta. Apresenta outro elemento químico entre os carbonos. Então vamos observar quem é que apresenta, né? Olha aí, o 1 apresenta. Opa, perfeito, apresenta aqui, ó. O 1, show de bola. O 2 apresenta, né? Entre os carbonos vai estar apresentando? Não está entre os carbonos, presta atenção, ótimo. Vamos lá, aqui vai apresentando? Também não. Vamos lá para o 4º, também não. O 5º, também não. E o 6º, olha aqui, ó. Ótimo, aqui o heteroátomo, aqui o oxigênio no meio dos carbonos. Então, quando ele pergunta qual desses entre essas cadeias carbônicas podem ser classificadas como a cadeia alifática, normal, saturada e heterogênea, nós só vamos ter aqui de antemão somente o item D de dado, certo? Então, somente o item D. Somente o 1, esse principal, o gás mostarda, e, por último, a essência de abacaxi. O 1 e o 6 são os únicos que vão apresentar, dentre todas essas cadeias carbônicas que nós vimos, a classificação como cadeia alifática, normal, saturada e heterogênea. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula, certo? Preparatória para nós aprendermos justamente a classificação das cadeias, tá bom? Um forte abraço, até mais e vamos só na prática no Google Meet nas próximas aulas, tá bom? Então um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês e até mais.